E aí, seu coração tá batendo ou tá apanhando, hein? Como anda essa pressão arterial? Como anda essa saúde? Olha, gente, a gente vai falar agora sobre hipertensão ou pressão alta. É uma doença muito comum que acomete uma pessoa em cada 4 pessoas adultas, viu, gente? Olha, metade das pessoas acima de 60 anos e 5% das crianças e adolescentes no Brasil. A pressão alta, que é tão comum o pessoal falar, né? Não tem cura, né? Mas ela pode ser controlada, prevenida através, é claro, de tratamento e com algumas mudanças de hábitos alimentares, comportamento. Por isso, gente, informação é tudo. É por isso que tem gente boa para conversar com a gente hoje aqui no estúdio e é um tema muito importante. Por isso eu recebo aqui a Ana Dávila. Seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Que bom que você está aqui. Obrigada. Para falar de saúde, explicar tudo para a gente, né, padre? Sim, Você vai me ajudar a ver a pressão dele? Vamos, com certeza. Nossa, imagina? Se ele quiser. Descobre aqui. Pois é. Que bom. Bom, vamos lá para começar e para todo mundo entender, né? O que é hipertensão arterial? Então, o importante também para entender a hipertensão, é importante saber o que é uma pressão alta, né? O que é uma pressão arterial. Tá. Pressão arterial é uma força que o sangue ele exerce nas paredes das artérias. Se essa pressão, né, se essa força, ela está alta, aí a gente chama de hipertensão arterial. Então é a força. É a força que o sangue ele passa nas paredes das artérias e isso tem como medir, né? Tem como medir essa força que o sangue passa pelas artérias. Existe a hipertensão e a hipotensão também. Mas hoje, como nós vamos falar da hiper, que é o aumento da pressão, a famosa pressão alta, né? Então, só essa. Só essa. Um dia a gente precisa falar da baixa. Também. Específica. E acima de 150 por 90 milímetros de mercúrio já é considerada alta. Só que a gente, simplificando, a gente fala 15 por 9. Né? Aí 15 por 9, em algumas literaturas diz até 14 por 9. Mas a gente preconiza 15 por 9 já é uma pressão alta. O normal é 12 por 8, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Mas acima de 15, né, já é considerada hipertensão. O que significa esses números? Quando o coração ele contrai, nós chamamos de pressão sistólica, que é a pressão máxima que o coração ele exerce, né, a pressão máxima que esse sangue ele exerce nas artérias. Então, a pressão máxima é essa 120, né, 120 que é medida, né, por milímetros de mercúrio. E quando o coração relaxa, que é a pressão diastólica, que é a pressão mínima, que é o caso do 80, isso nos níveis normais. Olha, que aula, hein, gente? Para sair daqui sabendo de tudo, hein? Legal, né, padre? Isso é importante, né? Porque o ser humano é um equilíbrio, né? Sim. Então, se tiver alguma coisa meio desequilibrada, o corpo acusa, né? Com certeza. Então, assim, se o 15 por 8, a gente usando esse exemplo, 15 por 8, 15 é a força que o sangue tem, né? Das artérias. A pressão. Aí a gente tem aqui, gente, alguma maneira, né? Alguns comportamentos para a gente poder saber o que isso influencia, né? O quanto influencia. Sim. Então, a primeira aqui, gente, olha, manter o peso adequado. Sim, Ana. Porque uma das causas da hipertensão é o excesso de peso, né? É a obesidade. Então, se eu controlo o peso, se eu controlo... O que é o excesso de peso? Dentro das artérias pode conter gorduras, placas de gordura. Então, se eu controlo esse excesso de peso, eu vou também evitar que dentro das artérias acumule gordura. Se acumular gordura, tem o entupimento das artérias. Daí já é as situações graves, né, que acontecem quem tem pressão alta. Perigosíssimo. Isso. E o próximo comportamento, gente, olha só, tem aí, é bem conhecido também, que é evitar o excesso de sal e alimentos gordurosos. Sim. Hoje é um dos, digamos assim, um dos fatores de risco maiores que é esse consumo exagerado de sal, de sódio, inclusive em crianças, quando você foi falando no início, né?
é que nós temos tido mesmo estudos que apontam um aumento da pressão arterial em crianças e adolescentes por conta do consumo exagerado de sal e gordura naqueles alimentos processados, alimentos prontos, os refrigerantes, né? Tudo isso a longo prazo vai danificando alguns órgãos, né, do organismo. Então é importante hábitos alimentares saudáveis. Aí você dizendo assim, né, padre, a gente pode pensar, isso a gente já é propenso ou a gente desenvolve? Exatamente, as duas coisas. Tanto pode ser hereditário, né, que passa de pai para filho, né? Como você pode adquirir a hipertensão por conta de alguns hábitos ruins, tanto alimentares como também a não prática de atividade física também é um outro fator que você pode também, que é o sedentarismo, né? Assim, hoje em dia as pessoas falam muito, né? Não tenho tempo, né? Não tenho tempo, a vida é muito corrida, né? E daí não dá tempo de fazer. Exatamente, que é um comportamento aqui que a gente tem, que é a prática de exercício, né, Ana? Exatamente, isso é importantíssimo, porque você vai ativar a circulação, né, dentro das artérias, dentro dos vasos sanguíneos, com a atividade física. Você vai evitar que essas, por exemplo, as placas de gordura, elas se acumulem também com a prática de atividade física. E aí a pessoa pratica atividade física e acha que descansar, relaxar um pouquinho, né? Ficar sem fazer nada, acha que é supérfluo. Imagina que eu vou ficar sem fazer nada. Imagina que eu vou descansar. O estresse, ele também é um fator de risco, porque o estresse acompanhado de a ansiedade, né, que é muito falado hoje em dia, né? Porque o que é que a ansiedade ela causa na pessoa? Ela causa um aumento da frequência cardíaca se essa ansiedade, se esse estresse é muito recorrente, é muito frequente no dia a dia. Então, se eu tenho um aumento da pressão, da frequência cardíaca, provavelmente eu vou ter um aumento da pressão também. Então, o lazer é imprescindível também nesse caso. Ai, tá vendo? Coisa simples, né, gente? Então. Comer bem, dar uma volta, o que mais, né? Ficar com a família. Ficar com a família, sentir alegria, assistir o Benço da Manhã. Aí, ó. Tá fácil. Tá fácil. Outra coisa só é segurar a onda aí, olha, para quem gosta de uma cervejinha, de um cigarro. Olha aí o pessoal que, além de gostar de um... Como que é aquilo? Pururuca? Um torresmo, né? Puro sal, e aí, olha, tem que pisar no freio. Sal, gordura, álcool, aí é um combo completo, como a gente chama. Combo da doença. Por quê? Porque a bebida alcoólica, não sei se vocês sabem, mas a bebida alcoólica ela é responsável por enrijecimento das artérias, o álcool. E com o passar do tempo, né, se eu tenho uma artéria rígida, o sangue ele vai ter um pouco de dificuldade ali de transitar dentro da artéria. Então, se ela fica rígida, porque a artéria ela tem que ser maleável, né, para o fluxo correr ali tranquilamente. Agora, e o cigarro também. O cigarro, eu não sei se vocês sabem, mas ele tem mais de 4.000 toxinas ali no álcool, no cigarro, né, de produto tóxico. A nicotina, um dos produtos tóxicos que tem, ela é responsável, ela atinge o sistema nervoso, frequência cardíaca, entre outras coisas também. Por isso que é bom evitar. Tá vendo? Tá aí o recado, viu? E aqui a gente até trouxe alguns aparelhos, né, que o pessoal às vezes tem em casa, você que às vezes precisa ir acompanhando, né? É importante, né, a gente saber se cuidar. Amei tudo que você falou, porque você falou coisas bem simples, né, que não custa nada, mas, aliás, custa, né? Custa uma mudança de hábito, custa uma questão de amor próprio, de se cuidar, de saber o que precisa. Como a gente sabe, né, gente, ninguém gosta de recusar um torresmo, mas às vezes todo dia, todo final de semana não dá. Então, assim, equilíbrio, bom senso, sabe? Para você ter qualidade de vida. Ana, muito obrigada. De nada, Dani. Foi tão legal você poder passar pra gente. Bom...